voltará e resgatará a sua igreja, uma promessa dele, né? Muito bom poder ter um Deus que é grande, é tão grande, é tão alto, e ele chega no mais profundo, não há lugar onde Deus não está. O Salmo 139 diz que se eu for às alturas, Deus estará lá. Se eu for no mais profundo dos mares, Deus estará lá também. Não há lugar onde Deus não está. Deus está em todos os lugares. E isso é uma prova do seu amor, do seu cuidado, do seu poder, da sua vontade sendo estabelecida. É muito bom servir a um Deus assim. E ao mesmo tempo esse Deus é tudo isso. E ele é, na linguagem da criança, né, tão pequeno que cabe aqui dentro. Como pode, né? Um Deus ser tão grande e ao mesmo tempo ele morar dentro de nós. Ser um Deus tão perfeito, ser um Deus tão poderoso, tão tremendo, criador de todas as coisas, criador dos céus e da terra, criador de toda a existência. Ele é o controlador de toda a história da humanidade, né? Desde quando a terra não tinha forma e era vazia, ele já estava lá. A Bíblia fala que o Espírito de Deus já estava lá pairando sobre as águas, né? E aí a palavra diz assim, o primeiro versículo de Gênesis, né? No princípio, Deus era o verbo. Desculpe, isso aí é João capítulo 1. Diz assim, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? O texto vai dizer, Deus criou todas as coisas, né? E é interessante ali que quando usa a palavra de Deus, quando usa o nome Deus, no versículo 1 de Gênesis, no começo de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, ele usa a palavra Elohim, né? Que se refere a Deus, ao Deus Criador, mas essa terminação no hebraico im é usada para substantivos que estão no plural masculino, né? Só que o verbo bará, do criar ali, está no singular, não está no plural, é uma ação de uma pessoa só. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O Deus que é múltiplo, né? Que é plural, criou, né? E aí no João, capítulo 1, né, vai dizer que no princípio, Jesus, ele era a palavra, ele era a determinação de Deus, né? Ele era Deus e ele estava com Deus, né? E aí quando ele vai falando ali, façamos o homem, criemos e tal, está presente ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de lá para cá, Deus vai se revelando para a humanidade, né? Então quando a gente fala de Páscoa, nós estamos vivendo um fim de semana de Páscoa, comemorando a ressurreição de Cristo. A gente sabe que essa história não começou agora, né? O plano de Deus para resgatar a humanidade, para libertar a humanidade, existe desde antes da fundação do mundo. Jesus, já no coração de Deus, já estava determinado isso. Jesus um dia vai morrer pela humanidade. Mais do que isso, ele vai ressuscitar. E o que nos dá vida hoje, o que nos dá liberdade, o que nos dá paz, é o fato de Jesus ter ressurreto, né? Muitos vieram antes de Jesus se dizendo Messias, morreram e não ressuscitaram. Uma vez me disseram, Buda é o grande líder, o grande referencial, Siddhartha Gautama, do budismo. Só que ele morreu e está lá enterrado em algum sepulcro, né? Allan Kardec morreu também e está lá sepultado o seu corpo, né? Se a gente olhar todos os líderes religiosos da história, todos eles estão lá sepultados, né? De alguma forma tentando pensar em reencarnação para dar significância para a vida, né? E o nosso Deus, ele também morreu, Jesus. Mas o diferencial é que ele ressuscitou. Ele foi o
o Cordeiro Imaculado. João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele foi o único, ele era o único que tinha condições, o único no qual não havia pecado, de toda a história da humanidade. Deus, Jesus, era o único que não tinha pecado, e ele se ofereceu para o resgate de muitos, o texto vai dizer. Então, quando a gente pensa em Páscoa, a gente pensa que nós estamos libertos do nosso pecado. Mas isso traz umas consequências para a nossa vida, e uma delas é que, se somos libertos do pecado, Deus nos libertou da morte eterna, nos livrou do inferno, nos livrou da desgraça eterna para a vida humana, por causa de nós mesmos. Ele nos livrou, então a partir daí Ele comprou com alto preço a nossa vida. Então a nossa vida não nos pertence mais, nossa vida pertence a Ele. Então a partir de agora nós vivemos de acordo com a vontade dEle, que é o nosso Deus e não só o nosso Deus, o nosso Pai, e não somente o nosso Deus e o nosso Pai, mas a partir de agora Ele é o nosso Senhor. E como um bom escravo, nós devemos obedecer ao nosso Senhor. Como um bom escravo, nós não temos direito a coisa nenhuma. Então nós somos libertos do pecado, recebemos esse grande favor do Senhor. A partir de hoje, ou a partir do tempo que a gente está com o Senhor, a gente começa a viver por esse Senhor. Somos escravos dele agora. Éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos do Senhor. E isso nos traz uma série de benefícios, Mas eu quero lembrar um pouquinho com vocês, nesse pouco tempo que eu vou gastar aqui hoje, a respeito da Páscoa, Então quero pensar algumas coisas com vocês, como por exemplo, a Páscoa sempre foi uma festa dos judeus, chamado Pasach, que significa passar por cima, Então você vai lembrar que no Antigo Testamento, quando o Egito estava em seu poder, o Império Egípcio, ele ordenou que todos os primogênitos fossem mortos, E para isso eles pretendiam alcançar o povo de Israel também, destruir os primogênitos de Israel. Mas Deus deu uma ordem: olha, sacrifiquem um cordeiro, e com o sangue do cordeiro vocês vão ungir os umbrais das portas das tendas de Israel. Unja com o sangue do cordeiro. E toda vez que o anjo da morte passar por cima das casas para matar os primogênitos, aquelas casas que tiverem os seus umbrais ungidos com o sangue do cordeiro, ele vai pular por cima. Isso quer dizer Páscoa. Então essa casa aqui é do povo de Israel, está lá marcada com o sangue do cordeiro, então o anjo passa direto e não mata os primogênitos de Israel. Então a Páscoa, ela traz esse significado original de livramento de Deus. O sangue do cordeiro livrou o seu povo, o povo de Deus, da morte, da destruição, livrou da desgraça, da assolação, do perigo, da espada, do prejuízo, da tristeza, da vergonha, da incerteza de estar perdido. O sangue do cordeiro, lá no começo da história da humanidade, livrou o povo de Israel, porque o sangue de um cordeiro, de um animal, foi derramado por esse povo. E a Páscoa tem uma figura para nos ilustrar isso daí. A Páscoa é mais do que isso. O anjo da morte, o anjo destruidor, passou por sobre as casas assinaladas com o sangue do cordeiro pascal. Essa foi a última das pragas necessárias para convencer o faraó de permitir que Israel saísse do Egito. Então você vai lembrar da história, Israel estava escravo no Egito, e faraó não queria liberar o povo. Alguns mensageiros foram até Faraó e falou: Deus quer que você libere o povo, esse povo que está escravizado aí, porque Deus quer fazer desse povo o seu povo. E o Faraó disse não. Deus endureceu o coração dele e disse: não, eu não vou liberar.
E aí Deus mandou pragas para assolar o Egito, e a última delas foi essa. E aí Deus livrou todo o seu povo através do derramamento de sangue do Cordeiro. Portanto, tem esse sentido de livramento. O êxodo foi concretizado, foi concretização dessa libertação. Então o povo foi libertado da escravidão e Deus levou para o deserto para fazer desse povo o seu povo. Em face do Cordeiro Pascal, sacrificado na ocasião, o evento é associado à expiação. Então, a expiação, a expiação do pecado, a retirada do pecado, a libertação do pecado, hoje tem um significado de origem lá no começo da comemoração da Páscoa com o povo de Israel, os judeus. Olha só, qual era o intuito de tudo isso? O intuito era instruir as gerações futuras. Então eles comemoravam, relembravam a Páscoa, esse livramento, o passar por cima, para que as próximas gerações conhecessem a Deus. Lembre-se que a revelação de Deus para a humanidade foi progressiva. Então as informações que se existia sobre Deus com Adão e Eva, a gente tem muito mais informação hoje sobre quem é Deus. Nós temos a revelação geral. Naquela época eles tinham também a natureza, por exemplo. Nós temos a revelação através da consciência humana. Então a pessoa vai na rua e não mata a outra, e existe um incômodo nela, pelo menos as pessoas normais, porque, não só porque existe uma lei proibindo, porque a pessoa sabe que é errado matar uma outra pessoa. Não é só porque existe uma lei, ou porque ela vai ser presa. Ela sabe que não é certo matar uma outra pessoa. Isso é uma consciência, é uma revelação, uma consciência na revelação, uma revelação na consciência humana. Também tem a revelação por natureza, mas também a gente tem a revelação específica, que é a palavra de Deus hoje. Nós temos tudo aquilo que a gente precisa saber sobre Deus, nós temos escrito na Bíblia. E mais do que isso, nós temos outra revelação específica, que é Jesus Cristo. Toda a história bíblica culmina na vida de Cristo, morte e ressurreição. Tudo estava preparado para o Cristo, para o Deus encarnar, vir à terra e consumar o seu plano sobre a humanidade. Então, os Salmos 113 e 118 eram entoados durante essas festas. A fruta misturada com vinagre, na consistência de uma massa de pedreiro. Eles faziam tipo uma massa de pedreiro, sabe, massa de rebocar mesmo? Era nessa consistência. Era servida para relembrar a massa que os israelitas tinham usado nas edificações das construções egípcias. Eles eram serviçais braçais. Então eles faziam toda aquela maçaroca ali e comiam para relembrar justamente da massa de pedreiro que eles faziam no trabalho braçal. O primeiro e último dia de festa eram sábados, então eram solenes, todo o trabalho manual se cessava e eles observavam todo o trabalho de Deus sobre o povo, a sua proteção. Agora, é a pilha, não? Foi agora? Muito bem. No segundo dia, um molho de cevada. Os sacrifícios mediante as ofertas queimadas, ou holocausto de 2 touros, 1 carneiro, 7 cordeiros, 1 bode, como ofertas pelo pecado a cada dia. Bom, assim, a ideia de expiação foi integrada à Páscoa, passando a fazer parte do simbolismo que foi transmitido ao Novo Testamento. Eu quero ler um texto com vocês, um texto breve, fica ali em João, o Evangelho de João, capítulo 8.
Quero ler o versículo 36 apenas. Então você está com a tua Bíblia aí, por favor, versículo 36. Diz assim o versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Em outra tradução, você terá aí, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Esse texto aí, esse texto de João, a semana passada o pastor Creuze falou de um texto de João, e ele explicou para a gente lá que quando João fala sobre mundo, o mundo pode ter três significados, né? A palavra crer, também João usa de 4 formas diferentes, e eu quero lhes expor para a gente entender onde eu quero chegar depois. Bom, a palavra crer, pisteu, ela tem o sentido de ser convencido de algo, ou dar crédito a algo, tá? Então eu quero convencer vocês de algo, eu conto uma história, eu dou fatos, e talvez você fale, é verdade, agora eu estou convencido de que você está falando a verdade. Ela pode também, isso em João 2,22 tem um exemplo disso. Ela pode também ter a ideia de confiar em um sentido especial, né? Quando você confia em Jesus ou em Deus, por exemplo, né? Então quando você olha para Deus, algo que Deus te ensina, algo que vem de Deus, e você fala, eu creio nele, esse crer é diferente do crer de cima, de dar crédito, né? Então, o Leandro chega para mim e fala, Márcio, vamos de carro até o centro de Barueri ali. Tudo bem, eu vou de carona com ele. Por quê? Porque eu estou convencido de que ele sabe dirigir, certo? Eu não estou convencido de que a gente não vai ser assaltado, ou de que a gente vai sofrer um acidente. Eu estou convencido de que ele dirige. Então eu sento ali, apesar disso eu ponho o cinto e tal. Mas quando a gente fala que crer em Deus, é sem reservas. É um crer que vai além do crer de entrar no carro, sentar e estar convencido de que ele vai conseguir me levar até o centro. O crer em Deus é ter absoluta certeza de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer em mim, através de mim e por mim, né? E o que Ele é capaz de fazer, independente de mim. Ok? O terceiro é confiar apenas. Então eu posso confiar em Deus, mas eu também posso confiar no Chico, certo? O quarto é considerar possível, né? Então, eu vou assistir o jogo do meu time, né? O meu time está jogando bem, então eu falo assim, olha, eu considero possível eu estar feliz no final do culto, no final do jogo, para alguns cultos, né? No final do jogo eu considero estar feliz, porque o meu time está indo bem, então é muito provável que o meu time vai ganhar mais uma, né? Alguns se frustram com isso, né? Mas é verdade que é possível, eu considero que é possível que o meu time ganhe. Então eu creio que o meu time vai ganhar. Mas percebe que é diferente do crer de sentar no banco com o Leandro. É diferente do crer de confiar no Chico. E é diferente do crer em Deus. Do acreditar em Deus, do confiar em Deus. João nos apresenta essas 4 maneiras. E acerca disso, olha o que o Charles Wright fala. Ele diz o seguinte, crer nesse texto é bem provável que seja uma confissão nominal. Ou seja, tendo em vista o que eles disseram ou dizem nos versículos seguintes, no versículo 33. Sobre isso também, o D.A. Carson, ele fala o seguinte, ó, os que tinham crido precisavam avançar para um compromisso pleno com o ensino de Jesus, se quisessem chegar à verdade. Então, os que tinham se convencido, ou dado crédito, ou dito, é possível, eles tinham que avançar um pouquinho mais nessa fé. Eles tinham que crer de verdade em Deus. Aquele crer que traz toda a diferença no relacionamento com Deus. Aquele crer que faz você abandonar quem você é e seguir a Cristo, como os discípulos fizeram. Aquele crer que te leva para uma posição diferente do que você está. Sabe por quê? Porque esse crer não depende de você.
é uma fé que Deus coloca em você. Essa é uma fé que Deus coloca em mim e em você. É impossível nós acreditarmos num Deus que você nunca viu pessoalmente. É impossível nós crermos sozinho nesse Deus. É impossível nós escolhermos a Deus. O texto bíblico fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e os nossos pecados. E uma pessoa que é morta, que está morta, você pode ter ido alguma vez num velório ou num enterro, você olha aquele corpo ali e fala, gente, que coisa incrível, né? Está ali a pessoa que você viu e ela nada pode fazer para sair dali agora. Ela não consegue falar, ela não ouve, ela não enxerga, o sangue dela não circula mais, o coração está parado, o corpo está todo duro, atrofiado, né? As células estão mortas, né? O cérebro, as sinapses não funcionam mais, o pulmão não trabalha mais, não há oxigênio no sangue, absolutamente está parado, morta. E o texto fala que nós estávamos dessa forma no nosso pecado, atolados até o último fio de cabelo. E aí Cristo decidiu nos tirar de lá. O texto vai dizer assim, ele nos resgatou, ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós não poderíamos fazer isso sozinho. O capítulo 9 de Romanos vai dizer que ele nos escolheu, ele nos separou. Aliás, ele fez isso com pessoas para honrá-lo, para vasos de honra, o texto diz, e ele fez isso também para vasos de desonra. Ele escolheu tanto aquele que vai para o céu, quanto aquele que vai para o inferno. Porque ambas as coisas glorificam quem Deus é. O seu poder, a sua majestade, o seu amor inclusive. O seu amor inclusive. A sua justiça, né? Sua justiça, a sua retidão, a fidelidade à sua palavra, a quem ele é, a sua posição de dominador, de rei, de poderoso, de Deus, de rei dos reis, senhor dos senhores. A sua palavra é determinada, é estabelecida e é executada. Né? Essa é a posição que o cabe. Né? E jamais os seus planos serão frustrados. Na sequência ele diz assim, ó, é provável que os que haviam crido nele tivessem chegado ao estágio de professar a fé. Mas a declaração seguinte mostra que eles ainda não tinham se desenvolvido em toda a sua plenitude. A associação feita aqui entre verdade e liberdade é importante. A verdade nunca conduz à escravidão. A ideia toda causava perplexidade aos fariseus, pois eles não estavam convencidos de que precisavam de liberdade. Então essa fé, ela precisa alcançar um degrau maior. Quando você diz assim, eu creio em Deus, eu vou para a igreja, isso não é suficiente, querido. Não é. Sabe por que não é suficiente? Porque você pode estar simplesmente sentando do lado de um motorista no carro. Você pode confiar, está confiando simplesmente como você confia no político que você vota e lá na frente você vai ser frustrado. Você dá um voto de confiança para Deus, mas você ainda não crê em Deus. Aquele crer que transforma a tua vida, que leva você para um caminho de santidade, de busca de santidade, de relacionamento com Deus, talvez você ainda não entendeu isso. Talvez você ainda não creu nisso. Durante a história do povo de Israel, você percebe isso claramente em muitas pessoas. No povo de Israel, por exemplo, né? Deus sempre levantou um libertador para o povo de Israel. Sempre levantou um líder que ia até a Deus, e Deus falava, olha, diga ao povo isso, isso, isso. E ele descia até lá e dizia para o povo. Era um referencial, era uma ponte de Deus, uma ligação de Deus com a humanidade. Deus fez isso com os profetas, por exemplo. Tanto os profetas maiores quanto os menores. Deus usou os profetas para encorajar o povo,
o povo de Israel, para restabelecimento de Israel, reconstrução da cidade, reconstrução do templo. Deus fez isso através dos juízes. Lembra do período de juízes? Deus levantava um homem que diante de Deus trazia uma justificação para o povo cria e falava, poxa, legal, voltamos para os caminhos do Senhor. E aí, essa pessoa morria, o povo se rendia a um reinado, esse reinado era ruim, era mau, e o povo começava a cair também, e aí Deus levantava um outro justificador, e assim foi, durante muitos anos, dezenas e dezenas de anos. Deus fez isso durante a história toda. Deus fez isso com os sacerdotes. Quando os sacerdotes entravam no Santo dos Santos, sacrificavam um animal para o perdão do pecado. Só que chegou um tempo que o povo chegava na porta do templo, pegava o animalzinho, entrava para sacrificar, chegava lá no pátio e entregava para os levitas, falava, está aqui minha oferta pelo perdão dos pecados. O levita já estava no esquema com o vendedor lá da porta, as pessoas vinham de distâncias muito grandes, não podiam trazer o animalzinho, então eles compravam na porta do templo. Aí o levita falava, não, essa ovelha aqui não está legal não, ela está com o pelo muito enroladinho, está sujinho aqui, está manchado, não tem que ser perfeita, você tem que comprar outra lá. Aí a pessoa saía para comprar, aquela ovelha saía pelo fundo e voltava para frente do templo para ser vendida de novo. Então, não funcionou enquanto esteve na mão dos homens, não funcionou. Deus falou assim, o meu plano não terminou ainda. Eu tenho um cordeiro, eu enviarei um cordeiro, e esse será o cordeiro que vai tirar o pecado do povo definitivamente. O meu povo será justificado definitivamente. Meu povo, o pecado sairá do meio do meu povo definitivamente através do Cordeiro de Deus. Depois ele vai falar de verdade no texto, Olha aí. Lê aí no versículo 36 mesmo. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês em verdade, verdadeiramente vocês serão livres. E aí o MacArthur fala assim, verdade aqui não se refere apenas aos fatos que envolvem Jesus como Messias e o Filho de Deus, mas também o ensino que ele trouxe. O discípulo do Senhor Jesus, genuinamente salvo e obediente, conhecerá a verdade divina e a liberdade do pecado. E conhecer de experimentar mesmo, de verificar isso, e a busca da realidade. Essa verdade divina não provém apenas de concordância intelectual, mas de comprometimento salvador com Cristo. Ele está dizendo que o conhecimento dessa verdade automaticamente traz um comprometimento com essa verdade. Então, se eu conheço a verdade me libertou, automaticamente essa verdade ela produz em mim um relacionamento com a verdade. Essa verdade produz em mim um relacionamento com essa justiça que vem de Deus, automaticamente com a graça que vem de Deus. A minha relação com a verdade de Cristo, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da sua palavra, essa verdade se torna parte na minha vida. Eu me interesso de viver intensamente essa verdade. Essa verdade, ela entra no mais profundo do meu ser e transforma o meu ser. Ela mostra, ela revela para mim quem eu sou. E a incapacidade que eu tenho de fazer algo sem Deus. Sem mim, nada podeis fazer. E enquanto o Cordeiro não morrer na cruz e não ressuscitar ao terceiro dia, o homem continuará escravo do pecado. Enquanto o Cordeiro não morrer e não ressuscitar ao terceiro dia, o homem continuará escravo dos seus delitos e dos seus pecados. Esse é o nosso destino era a morte eterna. Mesmo com os paliativos de sacrificar um animalzinho, o nosso destino final era a morte eterna sem o Messias.
O judeu no Antigo Testamento, ele era salvo mediante o quê? Na crença da vinda do Messias. Não por dar crédito ao Messias, mas por crer de verdade. Aquela crença que trazia uma mudança no seu relacionamento com a verdade, com a palavra de Deus. Ainda sobre a verdade, olha o que o Wright fala. Verdade da revelação divina, não de alguma teoria gnóstica da época acerca da origem do universo, da alma, da relação com o corpo, né? O gnosticismo cria que o espírito era bom, mas a matéria era ruim, o corpo, né? Então ele cria que o espírito sendo bom, então não importa o que você faz com o corpo. Você pode viver uma vida dissoluta no pecado. É isso que o mundo está pregando hoje, né? Não, e algumas igrejas pregam isso também, por incrível que pareça. Não importa o que você está fazendo, vem, Jesus ama, Jesus é amor, e Jesus ama você, e vem como está, e fica como está também. Tem muitas igrejas pregando isso, infelizmente. Mas o texto diz o seguinte: quando você conhece uma verdade, a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, você cria um comprometimento com essa verdade. A tua vida, não existe uma divisão entre vida espiritual e vida secular. É vida espiritual em todo lugar, meu irmão. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, é na vizinhança, é no condomínio, onde você estiver. Não existe divisão. Não, agora eu estou no meu trabalho, tem coisas aqui que eu não posso falar de Jesus, senão eu vou perder a minha moral, vou perder o respeito do chefe, dos meus amigos. Aqui eu tenho que me esconder. Não posso começar com esse papo de crente aqui, não. Não posso dizer, não vou falar isso, não posso mentir, não. Aqui no trabalho eu preciso galgar posições, eu quero ser gerente, quero ser diretor, e para isso eu vendo a alma ao diabo. É isso que o gnosticismo dizia. Não importa o que o teu corpo faz, o que importa é que teu espírito é bom. Tá? Todo que vive pecando é escravo do pecado, ele diz no versículo 34. E o Charles Wright diz assim, o tipo de escravidão que Jesus tem em mente não é escravidão física, mas a escravidão do pecado. A ideia de cometer pecado é praticar pecado habitualmente nesse texto. A escravidão, em última análise, não é a política ou econômica, mas escravidão espiritual do pecado e rebelião contra Deus. E assim, isso também explica porque Jesus não se deixaria reduzir a um simples Messias político. Tá? Ele sabia muito bem para que ele veio. Ele veio expressar, explicar, apresentar a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. Não tinha envolvimento nenhum político. O meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Vocês são embaixadores nesse mundo. Vocês não pertencem a esse mundo aqui. Esse mundo é passageiro. Aliás, esse mundo jaz no maligno. A vida de vocês é uma vida em outro mundo. Enquanto estamos aqui, nós somos embaixadores. Nós somos representantes de um outro país, de uma outra pátria, de um outro reino. Esse mundo aqui é um mundo passageiro. Querido, não se iluda com esse mundo. Quando você ouve todas essas delações, a quantidade de homens envolvidos no pecado ali da corrupção passiva ou ativa, não se surpreenda com isso. Todos nós somos capazes de fazer a mesma coisa. Aliás, fazemos a mesma coisa. Somos desobedientes a Deus. Desde Adão e Eva, nós somos caídos, desobedientes. E não atribua os seus pecados à decadência de Adão e Eva. Olha, isso é consequência de Adão. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Né? Foi Adão e Eva que tu me deste, Senhor. Não faça isso. Sabe por quê? Porque até hoje você continua desobedecendo. Até hoje eu continuo desobedecendo. E a nossa diferença é que a gente não quer viver no pecado continuamente. Sabe por quê? Porque a verdade que a gente conheceu nos traz comprometimento com essa verdade. Nos traz relacionamento com essa verdade. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que importa agora é que nós diminuamos e Cristo cresça. Tá?
Ele tem que ser mostrado através de nós. Não é isso que diz o cântico? Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Através de quem? Através da igreja. A igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Através de nós. A verdade é que muitas vezes a igreja tem deixado a desejar. Sabe por quê? Porque a igreja se voltou para dentro. Então a gente está preocupado no que acontece aqui dentro. O que acontece lá fora, como diz o gnosticismo, você pode viver do jeito que quiser. Tá? Você pode ir para a praça e fazer manifestações com qualquer tipo de coisa. Mas você não se manifesta para os seus amigos descrentes acerca da verdade. A gente entra nas redes sociais e protesta contra o mundo. Na época da Páscoa a gente põe lá a figurinha, olha, é Páscoa, feliz Páscoa, Jesus ressuscitou. Mas durante o ano inteiro é só crítica que você faz. Você critica o governo, você critica o irmão, você manda indireta pelo irmão pelo WhatsApp, pelo Facebook, não é? Você faz fofoca, né? Você posta lá vídeos de piadinhas maliciosas, não é? Você fuça lá vídeos pornográficos, fotos pornográficas, você entra em páginas do Facebook de mulheres sensuais, não é? A gente curte uma pessoa que está casando pela terceira vez, a gente entra lá no Face e curte. Aí eu olho e falo, o que essa pessoa está curtindo? O cara está em pecado casando pela terceira vez. E você está curtindo lá. A irmãzinha que posta a foto no Facebook, o selfie, né? Com um decote até o umbigo, mostrando todo o corpo. A irmãzinha que vai para a academia, depois que ela consegue perder já uns 5, 10 quilos, começa a ficar mais magrinha, já começa a postar com mini saia, com o umbigo aparecendo. Não é isso que a gente faz? Os crentes, a igreja faz isso. Mas na hora de se relacionar, de falar do amor de Deus, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Eu tenho vergonha, eu sou tímida. Mas para mostrar o corpo na rede social é sem vergonha. Não é? Para chegar na faculdade, no trabalho e dar risada da piadinha pornográfica do cara, a gente é sem vergonha. Mas para falar do amor de Deus para as mesmas pessoas, eu tenho vergonha, não é meu dom. Não é meu dom evangelismo. Eu tenho dificuldade com isso. Sobre isso ainda o Carson diz: Jesus destacou a verdadeira natureza da escravidão moral, a fim de salientar a verdadeira natureza da liberdade. Então a ênfase dele, o propósito dele final é falar sobre a liberdade que você pode ter em Cristo. Desde o momento em que Deus planejou o passar por cima, livramento para o povo de Israel. Até o momento de livrá-lo da escravidão do Egito. Até o momento de levantar um juiz e justificar o povo e trazer livramento para a morte eterna para o povo. Até o livramento de anunciar um Messias que viria milhares de anos depois, para que o povo cresce nessa promessa e falasse, olha, eu serei salvo porque eu creio que um dia virá um Messias. Até o momento em que Ele mesmo se fez pecado por nós. Ele mesmo assumiu a nossa culpa e por suas pisaduras nós fomos sarados. Até o momento que ele subiu lá na cruz e se entregou por completo, sem reservas. Sabe por quê? Porque a fé vem dele. Ele é o que transmite a fé. É ele quem dá a fé. É ele quem oferece, quem distribui o dom da fé. Vem dele. A fé emana dele. Como que ele não crê sem reservas? E é essa mesma fé que Deus quer que nós tenhamos. A fé que se estabelece sem reservas. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então já não chamo mais de escravos, de servos. Eu chamo vocês de amigos. Filhos por adoção. Nós somos enxertados na árvore. Ele veio para os seus não receberam. E ele foi pregar
para nós, para os gentios. Ele trouxe, ele falou: vinde a mim, vinde a mim. Estão cansados e sobrecarregados, eu vou vos aliviar, eu vou vos libertar, eu farei por povo vocês. Tá? Esse é um contraste evidente entre os direitos dos escravos e os direitos dos filhos. Né? Então, quais são os direitos que um escravo tem? Nenhum. O escravo tem direito a quê? A nada. Tem direito a nada. Tem direito a ter filho? Não. Se tiver comida, come. Se tiver, come. Se não tiver, não come não. Tem direito a sair, dar uma volta lá na capoeira? Ah, não tem muito não, porque os feitores vão atrás. Não era assim com os negros? Ah? Os feitores, os capitães do mato, cuidavam dos negros. Ah? Então, escravizavam. Era eles que diretamente estavam ligados aos negros. Ah? E eles iam até lá, castigavam e fiscalizavam. E no meio lá do mato, chamado capoeira, né, os negros começaram a desenvolver a capoeira, né, para que eles tivessem uma descontração também, um tempo juntos, mas também para que eles se preparassem por uma possível guerra, por liberdade. Tá? Mas veio um homem que se sacrificou, que libertou a todos nós. Não foram só os negros que foram escravizados. Na época da escravidão, todos nós éramos escravos. Os brancos eram escravos, os pardos eram escravos, os amarelos eram escravos, os índios eram escravos. Porque existia um jugo sobre a humanidade, um jugo que trazia consequências para todas as pessoas, todas as etnias. Não existe raça negra, raça branca. Raça é uma só, a humanidade. Todos nós somos iguais. Quando uma pessoa é escrava, todos nós sofremos consequências da escravidão. E nós sofríamos uma escravidão que era muito maior do que essa, a escravidão do pecado, que dava-nos destino para o inferno, uma escravidão eterna, sem reservas, sem alívio, não tinha tempo de descanso, não terá tempo de capoeira, não terá tempo de alívio, de comida, não tem. A Bíblia fala que é só sofrimento, dor, dia e noite. Dia e noite. E aí o Cordeiro de Deus se ergueu, foi até a cruz e falou: eu vou acabar com isso. Definitivamente eu vou acabar com isso. Glórias a Deus por isso, amém? Aqueles a quem Jesus liberta da tirania do pecado e da escravidão do legalismo são realmente livres. E sabe por que ele estava falando isso? Jesus estava dizendo isso porque nenhum daqueles momentos de livramento e liberdade era suficiente para libertar de verdade o povo. Porque volta e meia eles tinham que fazer os mesmos rituais. Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, era escravo dos rituais. Eles tinham que cumprir todos os rituais, sequencialmente. Eles não tinham a liberdade de fazer, de estar livre de oferecer sacrifício. O que lhes trouxe a liberdade foi o sacrifício de Jesus. Todo ano, toda vez que tinham que pecar, eles tinham que levar o cordeiro, levar um animalzinho, dependendo do pecado, segundo a lei, eles tinham que sacrificar para a remissão dos seus pecados. Mas veja, isso não era definitivo. Isso não era definitivo. Eles precisavam de um sacrifício que era definitivo. Jesus fez isso por nós. Olha aqui, Romanos 6, 22 e 23 diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Além de vida eterna, processo de santificação na nossa vida. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom que é gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha o que diz Romanos capítulo 8, de 1 a 10. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida se libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho
à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente lembra que pro judeu ortodoxo, o judeu mais farisaico ou mais mentiroso, que a gente pode chamar, ele tinha que cumprir as 615 leis judaicas, para que ele fosse um cara, né? É por isso que ele se tornou um fariseu nesse sentido pejorativo, porque ele dizia, não, todo mundo tem que cumprir todas as leis, mas ele mesmo não conseguia. Então ele cobrava as pessoas, mas ele mesmo não cumpria. Por isso que a gente olha hoje e chama a pessoa, seu fariseu. Porque o fariseu era assim na época, ele cobrava das pessoas, mas ele mesmo não vivia. E esqueceram de observar que a lei mosaica, judaica, ela não existia para trazer perfeição para o judeu, para o homem. Ela existia para fazer o contrário, para mostrar para o homem que ele era incapaz de cumprir toda a lei. Porque a lei mostrava quem Deus é. Toda aquela perfeição de regras e de leis e de sacrifícios, de processos, de rituais, Deus era isento de tudo isso. Porque ele era perfeito. E a lei mostrava quem Deus era e não quem o homem deveria de ser. Os judeus não entenderam isso. É isso que está dizendo esse texto. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, porque a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito, porque o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então ele está dizendo aqui, Paulo aos Romanos, olha, quem domina vocês hoje, depois que vocês conheceram a verdade e ela criou um relacionamento, uma responsabilidade para com essa verdade, você já não é mais dominado pelo pecado. Pelo contrário, hoje vocês são conduzidos pelo Espírito. É por isso que ele vai dizer em outra oportunidade que vocês devem ser cheios do Espírito. Que eu devo ser cheio do Espírito. Certo? Para que a gente seja conduzido pelo Espírito. E aí ele diz, e se alguém não tem o Espírito, ele coloca em dúvida aqui, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, vocês vão entender isso. Agora, se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. É sério isso, né? É sério que o relacionamento com essa verdade traz comprometimento com essa verdade. E uma mudança de vida. Agora, se a gente vive outros tipos de verdade, outro tipo de estilo de vida, se não aquele resoluto à vida de Deus, à vontade de Deus, parece que não há um comprometimento com essa verdade. E isso pode trazer a ideia, para você mesmo, sondando a tua própria vida, olhando para a tua própria vida, melhor dizendo, isso pode trazer a ideia do seguinte, será que o Espírito está aqui? Porque eu sou dominado pela carne, eu não sou conduzido pelo Espírito. Eu vivo constantemente na carne. Parece que essa relação com a verdade e ser conduzido com o Espírito é essa ideia de ser verdadeiramente livres. Parece que é isso que ele está falando, né? Olha o que ele diz na sequência. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto. Por quê? Por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Interessante que ele usa dois espíritos aqui, né? Tem hora que ele fala do nosso espírito, a nossa vida, né? A parte imaterial, se é que a gente pode dizer assim. E aqui ele está falando do Espírito de Deus, com a letra maiúscula, né?
Então ele diz que o nosso espírito é transformado por esse Espírito de Deus que vem morar em nós. E esse Espírito está livre, apesar de estar nesse corpo. É isso que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 5 e 6 ali, né? Ele fala, olha, eu estou ansioso para chegar nesse corpo, essa morada que Deus está preparando para nós. Mas enquanto isso, eu estou nesse corpo, eu preciso viver a vida vivendo pelo reino, anunciando o reino, enquanto eu não chego nessa nova morada. Tá? Então, quando a gente olha para a diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica transmite Deus e o povo de Israel, libertação de Israel e do Egito, a morte de um cordeiro e o memorial para uma nação. A Páscoa cristã fala de Deus e toda a humanidade, os salvos, diferente só que antigamente era só o povo de Israel. Uma libertação que não é uma libertação de uma escravidão terrena, mas ele está falando de uma escravidão de pecado, uma escravidão que duraria pela eternidade. Ele está nos livrando disso. Já não é mais através de um animal, mas agora o sangue de Jesus que nos traz essa liberdade, e não é só um memorial para uma nação, mas agora é um memorial do sacrifício de Cristo, né? Então a Páscoa traz algumas lições. A primeira delas é a ação de graças pelas provisões de Deus, traz também o sentido de proteção diante dos poderes desse mundo, né? Traz também a ideia de galardões e punição, né? Que Deus dá galardão, mas também Ele pune o pecado. Traz também a ideia da escravidão, a força das trevas escravizam e o Espírito liberta. Traz também a ideia de obediência, ou redunda em libertação, a Páscoa. A expiação, né? A necessidade humana de ser retirado todo esse pecado de si. Assistência divina, Israel nunca se libertaria sozinha. Tá? Cristo, temos liberdade da escravidão do pecado. Um pacto entre Deus e o seu povo. Agora, o que isso tem a ver conosco, né? A última ceia, a Páscoa cristã, ela traz algumas ideias. A morte de Cristo no período da Páscoa, o cordeiro pascal, a ordem de não ser partido nenhum osso do cordeiro pascal, a associação entre os dois eventos. O cristão deve pôr de lado o antigo fermento do pecado, né? Os ensinos do mundo, os ensinos judaicos, os ensinos de leis, da corrupção, da malícia, da desobediência, substituindo-o pelos pães asmos, né? Da sinceridade e da verdade. Ou seja, nesse momento da Páscoa judaica, eles comiam pão sem fermento, né? Simbolizando que da purificação, né, de Deus, do pão que desce do céu, Jesus, né? A última ceia, a refeição pascal, Jesus foi crucificado naquele mesmo dia de comemoração de Páscoa, e o êxodo cristão, a libertação do pecado e a escravidão da velha vida. Tá? Então, o que você comemora na Páscoa é uma pergunta que eu quero te deixar. Quando a gente pensa em todo esse histórico de processos de Deus para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer remissão, para trazer perdão dos pecados, né? Todo esse processo da história de Deus com o homem, né, culmina com a morte e ressurreição de Cristo, né? E esse evento, né, esse fato é algo tão extraordinário que resolve a vida da humanidade para a sua eternidade. Eu não sei se você está aqui, de repente você nunca teve a oportunidade de transformar o dar crédito que você tem na vida por crer de verdade. Aquele crer que traz um comprometimento com essa verdade, com esse ensino. O crer que você abdica de quem você é, das suas vontades, dos seus direitos, para você ser um escravo do Rei, um escravo de Deus, um escravo de Jesus Cristo. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso, mas eu quero dizer que Ele é capaz de trazer uma liberdade, que é uma liberdade que extrapola qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de restrição a esta vida.
É uma liberdade que traz paz, que traz alegria, que traz felicidade, que traz dificuldade, que traz uma vida difícil, mas que traz alegria em meio às dificuldades, como Tiago falou mesmo em sua carta. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos. Quero te convidar a falar com Deus, a expressar a sua fé para esse Deus, a transmitir a sua vontade de crer nessa verdade, essa crença que vem de Deus, que não parte de você, essa crença que não depende do teu coração ou da tua vontade, mas é uma crença que é libertadora, que nos liberta para a eternidade, que nos traz vida para a eternidade, queridos. Toda a história da humanidade foi planejada para que o nome de Deus seja glorificado. E a forma dele ser glorificado na vida do homem é recuperar a imagem e semelhança perdida lá no Éden. Ele quer fazer isso na tua vida. Ele quer te dar uma fé que transforma a tua vida. A Bíblia diz que do teu interior fluirão rios de água viva. Transformarão a sua vida definitivamente. Você terá pecados, terá tropeços, terá erros, mas essa paz, como diz aquele cântico, que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto na minha alma é porque eu louvo o meu Senhor. É porque eu vivo para esse Senhor. Eu quero te dar a oportunidade de você fazer isso. A gente não faz muito isso daqui, mas eu quero dar a oportunidade para você. Se você ainda não experimentou isso na tua vida, eu quero orar por você. Eu não quero chamar você aqui na frente, nem vou pedir para você ficar em pé no teu lugar, mas se você quiser fazer a sua oração entregando a tua vida para Jesus, só ergue uma mão aí no teu lugar que aí eu vou orar por você. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Ergue a mão, eu vou orar. Você não precisa vir aqui na frente nem ficar de pé. Alguém? Amém. Deus abençoe. Pode baixar. Mais alguém não? Não? Não vou insistir nisso. Amém. Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Mais alguém? Não vou insistir nisso. Amém, querida. Deus te abençoe. Muito bem. Glória a Deus por isso, né? Amém, querido. Pode baixar a mão. Deus te abençoe. Mais alguém? Não vou insistir mais. Não quero alongar isso. Senhor, nós queremos te agradecer porque houve salvação aqui nesse lugar hoje. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E o Senhor fez isso por nós um dia, Pai. Nós te louvamos, Pai. Nós engrandecemos o Senhor por isso. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor se sacrificou no nosso lugar. O Senhor ali na cruz morreu em nosso lugar. E glórias a Ti porque o Senhor ressuscitou, Pai. E é isso que nos traz vida hoje. Nos traz libertação do nosso pecado. Nos traz vitória sobre o pecado. Nos traz vitória sobre a morte, Senhor. Eu te louvo por isso e te agradeço em nome de Jesus. Eu peço por essas pessoas que ergueram suas mãos. Peço que o Senhor faça uma obra na vida delas, essa obra que o Senhor começou, Pai. Que seja verdade essa fé, que essa fé produza fruto no coração dessas pessoas, Pai. Que elas cresçam, Pai, e dê mais frutos. Que elas sejam instrumentos em Tuas mãos. Cresçam no conhecimento da Tua palavra, se dediquem ao conhecimento da Tua palavra, se dediquem ao viver para Cristo. E eu tenho certeza que essa palavra transformará a vida dessas pessoas, Pai. Faça isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, nesse processo de santificação eu te peço isso. E te louvamos, te agradecemos, porque nesse fim de semana nós comemoramos sua ressurreição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus e nós podemos confiar em Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, perfeito, a Tua vontade prevalece e permanece para sempre. Em nome de Jesus, amém.